Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, Rede Digital de Comunicação, onde você nos acompanha na net pelos canais 24 ou 524 e também nas nossas plataformas digitais. Nosso site rdctv.com.br. Você acrescenta ao vivo e você acessa diretamente o player do nosso site com a programação real-time ininterrupta da RDC TV. Se você optar pelas redes sociais, lives dos programas, nós estamos no Twitter, no YouTube e também no Facebook. Para todas as redes sociais, RDC TV Digital. Assim como para o nosso Instagram. Nosso Instagram também, @RDCTV Digital, mostrando os bastidores aqui da nossa TV. E você tem a possibilidade de interagir conosco, como o Sérgio Luiz Rite Moreira já está fazendo, através do nosso Facebook. Pelo Facebook, RDC TV Digital no Facebook, para você mandar o seu recado e participar também do nosso debate aqui no Virando o Jogo. Virando o Jogo, que conta hoje aqui formando o nosso time na bancada, Otávio Hoffmann, Ribeiro Neto, Thiago Rocha e Diogo Rossi. Muitos assuntos. No Grêmio nós temos aí a grande vitória dentro da Vila Belmiro, que a gente sabe que não é fácil. 3-0, podia ter sido 6, 7, né, pelo segundo tempo que o Grêmio jogou em cima do Santos. E também projetando já não só as próximas rodadas, mas especialmente o início da disputa da semifinal da Taça Libertadores da América, dia 2 de outubro contra o Flamengo, o problema das lesões que tem o Grêmio, especialmente no seu sistema defensivo. E o Internacional, que no sufoco, com as calças na mão, venceu a Chapecoense, mas era uma obrigação diante da circunstância de ter perdido o título da Copa do Brasil em casa, vencer a fraca equipe da Chapecoense, e o Internacional conseguiu isso. E tem agora pela frente, nas suas pretensões de campeonato brasileiro, 2 jogos decisivos, sendo o primeiro contra o Flamengo no Rio de Janeiro. E o Juventude que podia aí colocar, quem sabe, mais um título na sua galeria da Série C, já tem o da Série B, né, de campeão nacional, terminou eliminado no jogo da volta lá em Recife para o Náutico, nas penalidades máximas. Assuntos que vão dominar aqui o nosso debate, lembrando que nós tivemos no sábado, o Ribeiro Neto, uma grande transmissão aqui pela RDC TV, que foi do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Foi legal. Lá no belíssimo, eu nem diria campo, no estádio do Sesc. Não, né? mas o gramado está... o gramado um legado da Copa do Mundo. Isso dá para dizer. Porque um o Sesc estava cotado para ser também uma das sedes de treinamento. Isso aí. Né? Quem sabe até abrigar uma seleção. Terminou vindo só a seleção do Equador para cá e ficando no Vila Aventura. Mas o Sesc fez toda aquela reforma no padrão exigido, inclusive, pela FIFA, e realmente, bom, o Sesc sempre primou por isso. Eu frequento o Sesc desde criança, porque sempre lá, eu não sei se ainda se realizam os jogos dos excepcionais, as Olimpíadas, né? E eu sempre estive lá desde criança, lá é uma maravilha, né? Um parque... Porque é um parque, né? Você pode descansar, fazer um churrasquinho. Um dos parques. Esse é o Sesc aqui. É o da Protásio ali, que é o que eu sempre fui, né? Então, eu parabenizo, porque está bonito lá, muito bem conservado, moderno. E o jogo foi bonito também, né? 4-0, né? Mas é uma diferença muito grande, tá? O Internacional está muito mais estruturado que o Grêmio, né? O Internacional já disputa o Brasileiro Série A, o Grêmio agora conseguiu acesso. É que assim, é difícil porque as meninas, um troca danado, né? Umas jogavam no Grêmio, agora estão no Inter, outras que estavam no Inter jogam no Grêmio, e assim eles vão. E aí, hoje o time do Inter é muito mais forte, muito, muito mais forte. Embora o time do Grêmio tinha 3 meninas importantes que não estavam jogando. A goleadora foi a Fabi, né? Simões, a Fabi Simões, que inclusive foi homenageada, não foi? Ela tinha sido convocada para a seleção brasileira
terminou sendo cortada por lesão, e aí na nossa festa da Associação dos Cronistas Esportivos, foi homenageado o Grêmio campeão gaúcho e homenageada a Fabiana Simões, por ter sido a única atleta em atuação no futebol feminino do Rio Grande do Sul, convocada para a seleção brasileira. Eu espero que... Fez 3, né? Fez três gols. E eu acho que é o início, né? Eu espero que isso seja o início de uma visibilidade, e a RDC está fazendo isso, né? As rádios estão fazendo isso, a Rádio Grenal fez, inclusive só com mulheres e tal. Eu acho que é legal isso aí, né? Movimentar. Aliás, é importante a tua observação a respeito da Rádio Grenal. Como é que foi montar essa equipe, Diogo? Vocês já têm o comando lá da Marjana Vargas, né? Uma mulher no comando. Tá? Mas aí como é que foi montar uma equipe narradora, comentarista e repórter? Narrador. Só de mulheres? Comentarista, até em tese, a gente tem a Ana, porque ela participa do Duplo em Debate, né? Que é um programa do meio-dia, programa de debate. E em tese foi mais tranquilo assim de encontrar. O problema maior foi depois as outras funções, né? Por exemplo, a Bárbara Asma, que foi a repórter, ela já tinha feito reportagem na Rádio Galera algumas vezes, mas fazia muito tempo que ela estava longe do microfone, porque agora ela tem trabalhado em outro setor lá da Rede Pampa. E a Valéria, que foi quem comandou a jornada, né? Quem narrou, ela tinha feito algumas narrações dos Jogos dos Refugiados, né? Aquela partida dos refugiados que acontece na Arena do Grêmio. E aí, mas também fazia muito tempo que tinha sido a última vez dela feito. E claro, daí foi feito um trabalho, né, conversas e alguns tubos fakes, né, que a gente chama, algumas transmissões fakes para tentar fazer algum teste, colocar em ritmo. Claro, a gente sabe da dificuldade que é, porque o pessoal não está todo dia fazendo isso. Mas esses são os fakes positivos, né? Claro, são claro, os fakes claro. de treinamento. A gente juntou lá, daí cada um contribui um pouco, né, A Ana recebeu algumas dicas do Calvin, que é um dos nossos comentaristas. O Haroldo tratou de, né, falar diretamente com a Valéria para dar algumas ideias, o Ângelo também, né? E eu tratei de conversar com a Bárbara para dar algumas ideias de reportagem também. A gente tinha uma comandante de jornada, que foi a Paula Cardoso. Agora eu entendi o azedume da Bárbara na jornada. Isso aí. Foi orientada pelo Diogo. E tá certo, Diogo, tem que ser assim. Repórter que não for chato não é repórter. E a Paula Cardoso. Aprendi contigo hoje. E a Paula Cardoso, então é tudo um culpado do outro, né? Porque o Ribeiro aprendeu com o Rogério, que eu aprendi com o Ribeiro, então sou eu o culpado de tudo. Tu que é o culpado, tá na verdade tu que é o culpado. E a Paula Cardoso comandou a nossa transmissão, né? O pré-jogo, o intervalo e o pós-jogo, que para a Grenal também foi uma novidade, né? Já que a Grenal não tem um comandante de jornada, né? Um apresentador de pré, intervalo e pós. A nossa jornada ela é controlada pelos narradores no macro, né? Bom, então destaque aí em rádio para a Rádio Grenal por essa iniciativa e destaque na TV para a RDC TV, que vai continuar acompanhando, Ribeiro, o Campeonato Gaúcho. Vai continuar acompanhando o Campeonato Gaúcho de futebol feminino. Muito legal. E é isso que precisa. Precisa ter ressonância, repercussão, esses jogos do Campeonato Gaúcho, começando por esse clássico Grenal que terminou com a vitória do Inter por 4-0. Vamos debater agora apenas uma passada no Juventude. O Juventude optou talvez por não brigar por esse título da Série C, né? Na medida em que emprestou o seu treinador para a Chapecoense. Mas ainda quase conseguiu, né? Levou o jogo para os pênaltis. Porque foi 2-1 aqui e 2-1 contra lá, e perdeu um pênalti durante os 90 minutos do jogo. E emprestou entre aspas, né, Rogério? Emprestou, vamos dizer assim, para ficar bonitinho, para ficar bacana, porque a diretoria do Juventude estava profundamente chateada com a situação do Marquinhos Santos indo para a Chapecoense. Não gostou da maneira que foi realizada a negociação da Chapecoense, primeiramente indo falar com o treinador e depois conversando com o Juventude. Então, emprestou naquelas, assim, a gente assim pode dizer. A Chapecoense, infelizmente, desde o episódio trágico da queda do avião lá na Colômbia, que me parece que a direção ou alguns dirigentes da Chapecoense não vêm tendo um comportamento muito correto. A gente tem informações das doações que terminaram não chegando até familiares dos jogadores, não é? Então, parece que a Chapecoense não tem primado muito aí por essa questão ética. Eu não sei, só sei que o time da Chapecoense é muito ruim e eu me admiro o Grêmio ter empatado com esse time aqui na Arena.
Muito ruim. O time da Chapecoense, com todo respeito, né? Mas eu analiso tecnicamente. É um timeco. Tá, mas o Internacional sofreu ontem, né? Não, mas aqui assim, aí nós vamos entrar na outra coisa, tá? Que é o tal do VAR. E eu assim, ó, Tá, mas eu o VAR recomendaria... errou? Não, ele acertou. o VAR não errou, mas o VAR tá errado. Não, o VAR não tá errado. O que tá errado é que ainda a FIFA e os seus velhinhos lá em cima não mudaram a lei do impedimento. Porque senão vai virar um videogame. A gurizada aqui que joga esses FIFA não sei o que, esse PS aí, não sei o que, e o meu filho lá, o João Pedro, tá beleza, adoro isso, é porque a linha tridimensional em 3D, porque, para com isso, aí o cara o rec não pode jogar, tem o narigudo. Outra coisa, os caras têm que tirar, parem de usar chuteira vermelha, amarelo, limão, coisa e tal. Chama demais a atenção, usem chuteira preta ou verde da cor do gramado. Daqui a pouco tem uma vantagem. Mas não, na tecnologia não vai adiantar isso. Mas tem que, pode ser no visual. Mas a tecnologia... Para mim é tão simples, Rogério, tão fácil. Assim, ó, impedimento é quando o cara tá um corpo inteiro na frente. Ah, mas aí tem que mudar a regra, Rico. Não, tem que mudar, porque tá muito chato, tá chato demais. Mas isso. aí... Eu não parto nem para essa ideia, eu parto da ideia dos lances que, na teoria, o VAR não deveria entrar, que são lances subjetivos, e está entrando dentro do Campeonato Brasileiro. Essa é a possibilidade. Por exemplo, o gol do Neilton, para mim, não tinha que ter interferência do VAR. Para mim foi uma interferência do VAR que não precisava. A gente teve o lance agora também, Bahia e Corinthians, o pênalti sobre o Fernandão. Um lance patético onde o VAR entrou na jogada e assinalou o pênalti para o Bahia. O lance ele expulsou do jogador do Goiás também. Sabe? Porque daí a gente vai fabricar dois jogos. A gente vai fabricar o jogo do campo e o jogo da televisão. Já é assim. Porque o do lance do Goiás que o Ribeiro citou, é claro o lance de televisão, porque tu não pega o contexto da jogada, tu pega a imagem, aplica ela para o árbitro de vídeo, para o árbitro de campo e já dá uma ideia. O problema maior que eu vejo do VAR é que nesses lances que são de interpretação, os árbitros de campo estão repassando a responsabilidade. Aquele lance, por exemplo, do gol do Neilton, tá? Ou o árbitro de campo ou o bandeira, o auxiliar, um dos dois tem que enxergar aquela falta. Não tem como não enxergar aquela falta do Edenilson, naquele gol do Mas Neilton. daí é o problema do VAR, né? O problema do VAR de que o árbitro de campo ele já não apita mais o jogo, né? É isso que eu estou dizendo. Mas aí daí o a árbitro culpa- de a campo culpa não é do repassa VAR, a né? responsabilidade. Não, Ele repassa porque ele tem medo. exatamente isso. Exatamente isso. Para que ele vai colocar a prova de fogo a sua carreira se o VAR pode salvar? É uma prova de fogo, Os né? impedimentos, por exemplo, que me parece, não sei se tem alguma outra situação, o impedimento tem algum outro lance que seja tecnologicamente incontestável, fora o impedimento? Não, tem o gol, não gol, tem o É impedimento. o gol, não gol. Impedimento. Não, E mão dentro na ou fora bola, da área. É, o dentro ou fora da área. Mão na bola É. também, né? Só essas questões que são onde a tecnologia é incontestável. Tá? Agora, os outros de interpretação têm que ficar na mão do árbitro de campo. Mas aí o que acontece? Que é o que acontece na Libertadores, por exemplo. Se fosse um lance normal que não resultasse em gol, ele nem seria analisado. Não. Mas como o protocolo do VAR determina que sendo gol, todo gol tem que ser revisado, né? Aí fica esse negócio aí que é uma encheção de saco, que é realmente uma encheção de saco. Está aparecendo aqui ao vivo, TV ao vivo. Que Põe é? pra carregar meu celular lá, o Diogo, tá ali, ó, bem ali, ó, a tomadinha ali, tá? Já vou ali. Pede pra ele aí. Com o Vai sair agora. Eu preciso carregar meu celular. Chefe, Tá, mas de repente vamos aí. deixando o VAR de lado, tá? O que acontece com o Internacional a partir desse jogo com a Chapecoense, que nós vimos que o Internacional continuou com as suas mesmas dificuldades, com as suas mesmas deficiências. Partiu do princípio que era o mesmo time, né? É, exatamente. A atuação foi parecida porque o time era o mesmo, com o enfraquecimento da mentalidade da derrota de quarta-feira. Eu sou um pouco mais pragmático para analisar o Internacional. Eu tô com medo do silêncio do Thiago Rocha. Eu tô com medo. Tudo bem. Tá bem. Mas não tem problema. Eles são mais Eu velhos. sou. Não me interessa esse negócio. Esse argumento não me serve. disputando, cara. É mais velho. Velho é tu! Para com isso. Sou também. E o charmoso, o verdadeiro Sean Connery dos Pampas. Não, mas é respeito. Assim, ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Gente, a minha tese talvez não seja a melhor pro torcedor do Inter, mas para mim é a minha verdade.
Como é que é? A minha tese talvez não seja a melhor para o torcedor do Inter, mas é a minha verdade. Qual é a verdade? O que o torcedor do Inter quer? Agora? Não. Vou dizer, o que ele quer? Ele quer que um time que basicamente tem a base do mesmo time que jogou a Série B e que recuperou o time, né, naquele jeito, né, que deu, né, para voltar para o acesso, trouxe pouquíssimos jogadores para agregar, talvez só o Guerreiro para agregar mesmo, e consertou a zaga com o Moledo e o Coelho. De resto, é basicamente o mesmo time. E vocês queriam o quê? Ganhar? Não, eu vocês queria. Estão demais, não dá. Gente, o Internacional pode me botar nesse aí, então. Terceiro lugar do Campeonato Brasileiro ano passado. Certo. Foi quarta de final da Libertadores da América. Disputou a final da Copa do Brasil. Mas tu acha que era... O que vocês querem? Tu acha que era impossível? Internacional. Tu acha que era impossível? Não, impossível não é ganhar a Copa do Brasil, porque mata-mata tu pode ganhar. Então, é isso aí. Pra perder pro time melhor que ele. E pronto, então. Por quê? É que o grande Por quê? ponto... Porque tem um limite. Tá, mas os jogadores do Atlético são muito melhores que os jogadores do Internacional? Alguns sim. Alguns são. Não, alguns sim. O treinador é mais experiente. Aí nós vamos chegar num ponto que eu tenho debatido. Mas nada demais também. Nada muito mais experiente. Né? Que poderia, um outro treinador com maior bagagem, menos receio de se expor, porque a gente não pode esquecer isso. Mas a minha dúvida é... Não podemos... Mas ali já era desespero, amigo. Como é que tu vai botar um time pra frente daquele jeito sem tu ter trabalhado o DNA desse time pra isso? Eu acho que o torcedor do Inter reclama sem usar a razão, o que é absolutamente normal, porque o torcedor é apaixonado. Vou dar um exemplo claro para vocês. Mas vem cá, para só um pouquinho. Eu não sou apaixonado. E eu reclamo e acho que eu tenho razão no que eu estou reclamando. Tá bom, então tá bem. Não vamos brigar por isso. Não, mas nós estamos discutindo ideias aqui. Não tem problema. Vou te dar um outro exemplo aqui. O Grêmio do Mano Menezes em 2007, mal comparando, é a mesma coisa. Aquele time do Grêmio fez ele ultrapassou a Série B, do jeito que foi, a Batalha dos Aflitos. Fez um 2006 fantástico, chegando no Brasileiro classificado para a Libertadores da América, igualzinho o Inter. E na Libertadores de 2007 foi a final com um time que tinha Sandro Goiano. Mas que era um lixo. Como referência. Então assim, e aquele Grêmio, igualzinho ao Internacional, é um time caseiro. Ganhou só um jogo do Cerro Porteño na abertura, com o gol do Lucas, que está na Itália lá. E depois só fez jogo em casa. Chegou na hora do Boca, não deu. Faltou. Mas exatamente isso. Chegasse na final de uma Libertadores, o torcedor do Internacional não ia estar tão inconformado. O torcedor está carente de título, Rogério. Não, mas aí é outra história. E o torcedor do Grêmio também ficou todo esse tempo aí sem título. Eu particularmente checo de 2 pontos, Rogério. Aí vem o Thiago. Parem as máquinas, o Thiago Rocha vai falar. Eu concordo que tem uma parcela por parte do Odair, especialmente de encontrar um esquema de jogo que mantém ele confortável e não sair dessa mesmice. E foi assim no jogo contra a Chapecoense. Ele entrou com o mesmo time que não conseguiu vencer o Atlético Paranaense e imaginou que fosse um resultado diferente que o Chapecoense. Não foi. Teve que mudar a característica, teve que botar um nome centralizado que foi o Neilton e melhorando da partida. Acho que tem essa parte do Odair. E o outro ponto, eu vejo que parte da direção de futebol do Internacional. Eu não posso concordar com essa ideia do Ribeiro, porque as folhas de pagamento do Internacional são uma das mais altas do país. Por quê? Porque contrata jogadores de mesmo tamanho. Enche o time de volantes. O Inter contratou Bruno Silva, o Inter tem Richelli, o Inter contratou Galdesani, tem Lindoso, tem Patrick, tem Neilton, enche o time de volantes. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Com jogadores de mesmo tamanho e a mesma coisa para o atleta de ponta. Deixa eu te perguntar o seguinte. Para aí, o Ribeiro Neto, como é a concepção de futebol do treinador? O treinador tem pelo menos 2 jogadores que são meias, certo? Sim. Tem 2 lá no banco ou no grupo. Um que entrou, o Neilton, e o outro que ia entrar... Terminou entrando no final, nem me lembro, o Sarrafiori. No entanto, ele sempre preferiu apostar num esquema onde ele treinou, onde ele formou o DNA do seu time com volantes. Ele preferiu sempre apostar num Patrick. Quando surgiu um Nonato, ele preferiu apostar no Nonato. Ele nunca preocupou-se em montar um time com os meias que ele tinha à disposição. Mas quais são os meias? Mas é muito, quais são os meias é muito fácil, Ribeiro, dizer assim,
tu detonar, não, esse Neilton aí não joga nada. Não joga nada, esse Sarrafiori não joga nada. Não joga nada também. Me diga o seguinte, quando que qualquer um deles, Neilton e Sarrafiori, tiveram uma sequência, uma oportunidade... Eu vou te dizer, o Neilton não jogou em lugar nenhum. Tá? Mas aí, então, jogador de Série B. Mas o Patrick também não. Tá, o Patrick é de Série B também. O Patrick Série também B. não. O Patrick é fraco. O Lindoso também não. Quer dizer, aí se tu pegar o Eder jogou no Corinthians, o Bruno jogou... Então dá mérito pro Odair. O Odair fez o Patrick jogar, o Lindoso jogar. Mas como fez jogar? Chegou no limite, já tinha visto o ano passado. O time jogou no limite. Mas vem cá, por que não fez um time vocacionado com os meias que ele tinha? Por que ele não deu a mesma chance que deu para Patrick e outros volantes? Eu vou dizer, eu acho, eu não sei se ele tinha isso tudo que a gente está... Não tem, ele não tem. Como não tinha? Eu vou dar um exemplo. O Sarrafiori, que todo mundo quer o Sarrafiori. O Sarrafiori, é um menino que só ficou famoso pela bronca com o Huracan, porque é bonitinho, fala a língua da torcida, que é o espanhol, mas não joga o ovo, cara. Então, mas quando ele é burro e não vê o treino, vê os treinos aí, não, peraí, Ribeiro. Peraí. Não dá pra gente sofismar. Ninguém está dizendo que o Odair é burro. O que eu estou dizendo aqui é que o Odair, tendo bons ou razoáveis jogadores nos meias, ele também tinha bons ou razoáveis jogadores como volante. Não, mas a minha dúvida, não é essa, Rogério. A questão é que ele preferiu mas será que o Sarrafiori é bom? Montar, mas teve, me diga o seguinte, o Sarrafiori e o Neilton, eles tiveram uma sequência, time voltado para o jogo dele. Não, como teve Patrick. O Neilton teve no início do ano, depois saiu. Não, o Neilton teve começou como titular, a mesma sequência que teve o Patrick. Eu tô assustado, Rogério. E vou além disso. Vou botar um outro jogador que também demorou o Internacional e o seu treinador também, tá? Para investir nesse jogador, que é o Nico Lopes. O Nico Lopes, quanto tempo... O Nico Lopes só jogou com o Odair. Ele foi reserva de todos os técnicos. Quanto tempo o Odair levou para fixar o Nico Lopes de titular? Mas o Nico Lopes tinha que aprender a jogar. Não, mas sempre tem... O Nico Lopes... Rogério, tu jogou bola. Ribeiro, aí vai ficar fácil. Tu tinha que entregar a bola para ele e ele jogava sozinho. Ribeiro, aí fica fácil. Todos os jogadores que estão sendo apontados por mim para uma mudança de concepção de time, mudança tática na concepção do time, ou são ruins, ou não jogam nada, ou é menino bonitinho, ou tem que entregar a bola. Que eu concordo. Mas e os outros? Me fala dos volantes, que ele cercou o time de volantes, que botou o jogador, botou o Nico Lopes assessor de lateral. O Nico Lopes só jogou com o Odair, tá? É óbvio que quando entrou no time, o Nico Lopes, que estava vivendo a sua melhor fase como protagonista da finalização da jogada, ele teve que modificar o seu posicionamento, modificar o seu jeito de jogar. Caiu de produção. Mas aí não tinha o que fazer, tá botando melhor que ele para finalizar. O seu Odair, tá? Emergente, que comete muitos erros, que é normal, tá? É dele a competitividade que esse time adquiriu. É do Odair, entendeu? O seu sistema de jogo de tripé de volantes, onde ele conseguiu dar ele tirou o Dourado do time, não foi só pela lesão, ele tirou o Dourado, o D'Alessandro chegou a ser reserva com o Odair. Como é que ele não ousa? O ano passado, quando precisava, mas como? Claro que não ousa. O que fez? O único jogador que entrou, tá? Diferente do ano passado para esse, foi o D'Alessandro, que aí é uma imposição. Se o D'Alessandro também tinha que entrar. Mas ele tira o capitão do time antes da lesão, né? Gente do céu. O Rodrigo Dourado? Antes da lesão. Mas aí, pelo amor... Mas é o capitão do time, Roberto. Mas era um volante que não dava saída de bola. Mas ainda assim é o capitão do time, né? O Odair falou e mudou. Eu estou falando em cima do que é a concepção que eu tenho de futebol. Há quanto tempo vocês me veem aqui reclamar a respeito do Rodrigo Dourado? Mas é que tu quer implementar no Inter a tua visão, né? Que isso não vai existir. Mas eu estou dando a minha opinião. Não, tudo bem, eu não estou discordando que ela esteja certa ou errada. Mas é que a tua opinião... Ele não pensa assim. A tua opinião... Mas claro que ele não pensa assim, exatamente. E olha onde ele chegou sem pensar assim. E aí é por isso que quando terminou o ano passado, eu disse que entendia que o Internacional naquele momento tinha que agradecer o trabalho que o Odair fez,
mas ele já tinha mostrado, por uma série de circunstâncias no Campeonato Brasileiro, ele chegou ao 3º lugar, teve na liderança tal, e não conseguiu fazer a permanência, que ali o trabalho dele tinha sido muito bom, obrigado, e trazer um treinador onde não fosse se proteger esse ano. Porque esse ano o Internacional foi muito mais importante para o Odair do que o Odair para o Internacional nesse ano, Ribeiro. Eu vou dizer, agora eu vou falar uma coisa bem séria. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pega isso aí que tu quer. Pega esse time aí, põe na mão do Abel, põe na mão do Luxemburgo, põe na mão do Mano Menezes e põe na mão do Filipão. Não ia ganhar igual. Não, mas não ia ganhar igual. Sabe por quê? Porque esse time do Internacional, ele tem inúmeros limites técnicos e a gente não quer aceitar isso. Por quê? Por que a gente não quer aceitar? Mas o time do Internacional chegou no teto, meu velho. Da mesma maneira que tu disse que não chegaria, eu posso entender que na mão desses treinadores e é isso que nós estamos debatendo. E de outros, inclusive, chegaria pelo menos num mata-mata. Tem uma coisa que eu não gosto. Mas tem uma coisa. Final, Rogério. Tem uma coisa que eu não gosto, tá, Rogério? Tem uma coisa que eu não gosto. Eu, Diogo, não gosto. Mas a imprensa faz muito isso. A imprensa é terrível. A imprensa faz muito isso. O que a imprensa faz? O Grêmio vai enfrentar o São Paulo. Vamos comparar o Grêmio com o São Paulo. O Inter vai enfrentar o Flamengo. Vamos comparar o Inter com o Flamengo. Eu odeio isso, mas a imprensa adora. O Internacional esbarrou nos dois times que tu comparando com o Internacional, eles eram melhores. Tá bom. O Flamengo com o Inter, 11 contra 11. Quantos jogadores do Inter... Eu odeio isso, pelo amor de Deus. Quantos jogadores do Inter jogam no Flamengo? Nenhum. Mas nós já vimos isso outras vezes. Tudo bem, mas não é sempre. O Grêmio, quando eliminou aquele Palmeiras do Luxemburgo... É exceção. Mas o mata-mata é uma exceção, Diogo. Tudo bem, mas... O mata-mata é um jogo de exceções. Mas não soube chegar, por exemplo, diante de um Flamengo que era superior. Mas eliminou o Palmeiras, que era muito superior. Mas o Atlético Paranaense eliminou os dois times mais festejados do Brasil. E o Internacional não soube jogar contra o Atlético. Mas pô, não soube jogar. Mas o Grêmio também A realidade é essa. A concepção de jogo, basta que vocês olhem os dois jogos contra o Atlético. Mas o Grêmio, cheio das concepções, também não passou. Mas o Grêmio, nós vimos o que foi o espírito do Grêmio naquele jogo muito lá. Muito parecido com o do Inter no segundo jogo. Vamos repetir, o Grêmio está com foco na Libertadores. O Grêmio completamente diferente. Vou dizer outra coisa fora. Tanto que o Grêmio está aí Copa do jogando Brasil, de novo. essa aí, era a mais ganha pelo Grêmio. O Grêmio entregou a Copa do Brasil. Entregou, porque era para ele ganhar. Se quisesse, ganhar. Entendeu? Então, assim, essa que é a verdade. Uma coisa que também está acontecendo com o Odair, e a discussão demonstra muito claramente, é que com o que ele atingiu na temporada do ano passado, a cobrança se torna maior. E ele já fez mais que o ano passado. Eu repito, eu acho que ele ficou estagnado no modelo de jogo, deveria realizar mudanças no modelo de jogo, testar no campeonato estadual, testar no campeonato brasileiro, mas não testou, seguiu com um padrão. Mas o que ele atingiu nessa temporada, com o elenco que tem, e daí eu vou bater na tecla na direção de futebol do Internacional. Aqui, eu fico orgulhoso de ti, tu ainda usa papel e caneta, usa, tá cheio de anotação. Isso aí para um jovem... Mas aí, Thiago, então, que vem essa questão. Ok, ele fez, mas é isso aí. Um treinador que está iniciando, que é, como eu digo, aprendiz de feiticeiro, tá? Ele não vai se queimar. Não, lógico, então ele vai ser acadêmico. Mas, Rogério, um treino que ele fez. Olha o que ele fez contra o Flamengo. Vamos no outro. Porque não treina daquele jeito. Ridículo aquilo. Porque não treina, jogo, não treina. Se fosse um ninguém treina aquele absurdo. O DNA do time não é para isso. Vamos pegar então a ideia de trazer um treinador mais cascudo. Se fosse um Felipão, se fosse um Muricy, se fosse um Abel, se fosse um Luxemburgo, aceitaria todas as contratações que essa direção deu para o Odair. O Internacional se reforçou na parada para a Copa América com o Bruno Silva e Natanael. E o pessoal cobrando mais do Internacional. Também tem esse ponto. O Odair é bom também para a diretoria do Internacional, porque a diretoria pode passar entulho que ele vai aceitar, que ele vai trabalhar. Que vai tentar fazer. Então tem esse outro lado também. Tem o lado do Odair que precisa de melhorias, está evoluindo na profissão, qualquer profissão, mas tem o lado da diretoria de futebol do Internacional, que faz um papel paupérrimo, fraco. Mas é fraco. Por isso, mas dinheiro, cara. Não, dinheiro tem o... Qual é o dinheiro? Não, peraí, Ribeiro. Peraí, nesse caso eu vou ter que concordar muito com o Thiago e discordar de ti.
Não tem dinheiro. Sério, tu vai discordar de mim? Não, vou. Só dessa Não vez. tem dinheiro. Só dessa Aí, vez. nós não temos dinheiro, tá? Nós aqui, nós não temos dinheiro. Aí eu não vou dizer que é quanto. Aí nós vamos pagar 1 milhão pelo empréstimo do Santiago Trellis. Nós vamos renovar 2 vezes o contrato do Richelli. Nós não temos dinheiro, hein? Mas aí tu tá analisando a Não. competência do departamento de futebol, que é o Bom, mas é isso! Mas isso é uma coisa Mas também isso que é eu uma sou coisa Roberto muita Neto, análise. Com todo respeito, Deus. Tá rasgando dinheiro. reflete no campo, Ribeiro, não adianta. me diz qual é a empresa. Qual é a culpa do qual é a Odair? qual é a empresa? Mas também é, qual porque é a ele não empresa reivindica. É uma no zona de Brasil? conforto imensa o Internacional. Ô, Ribeiro, É isso que não se dá qual conta. É a empresa no futebol? Qual é a empresa no Brasil que a cada 3 meses um funcionário faz uma M e não vai demitido? Só tem uma no Brasil. Chama-se Esporte Clube Internacional. Não, te dou vários. Mas qual foi a- eu até não vou entrar muito nesse assunto aí, porque, sabe, eu te daria... Tá, mas qual foi o assunto? Qual foi o exemplo que tu desse? Internacional, o departamento de futebol do no Inter futebol, erra ano após Deixa no ano e o futebol, departamento viu? de futebol do Deixa Inter no futebol, segue uma coisa pra intacto, não mexe. Mas, Diogo, quantas vezes eu já disse para vocês aqui que a direção, o Odair, departamento de futebol, a única saída mínima da zona de conforto até agora foi a vinda do Rodrigo Caetano. E que ele eu- mesmo já disse que tá meio tolhido, né? E que eu vou te dizer, e o Rodrigo Caetano, para não se incomodar, está entrando nessa zona de conforto. E eu não estou sendo original nisso. Né? Isso já foi dito pelo Fernandão, saudoso Fernandão, lá em quando? 2012. O Internacional tem essa capacidade. Daqui a pouco todo mundo começa a se acomodar e vira uma imensa zona de conforto. Ah, a torcida não se o presidente não, mas o torcedor fica sem voz, meu amigo. O torcedor fica sem voz, vai ouvir o torcedor do Internacional se não queria uma outra proposta de time para esse ano. Não, esse ano não. Esse ano o time internacional chegou longe demais, com todo respeito, e está fazendo um excelente campeonato brasileiro. Eu estou sendo Bom, pragmático. vamos projetar. Pragmático, Vamos- duro. Porque a realidade às vezes é dura, né? Mas essa é a verdade. O time Tudo internacional bem, é um time, essa, é um time fraco. as verdades da bola, né? Do Ribeiro Neto. Ora. Não as verdades do Sim, Rogério. são as minhas verdades. As minhas verdades Não sou tão são diferentes. pretensioso assim. Mas não temos a verdade absoluta também. Né? Nós estamos aqui debatendo justamente para quem está nos acompanhando, né? Ter facilitado a sua formação de opinião. aí. Freud achava que existia a verdade verdadeira, tá? Então, isso é muito subjetivo. Mas vamos projetar um pouco mais aí, né, para os próximos jogos que tem. Vamos falar do Grêmio também, da grande vitória do Grêmio sobre o Santos, e projetando o Grêmio que tem a Libertadores e o Internacional que precisa se manter pelo menos nessa posição no Campeonato Brasileiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você, cliente Banrisul, ainda não baixou o aplicativo, não perca mais tempo. Baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Mensagem do Zafari para começarmos bem a semana e já voltamos. Virando o jogo ao vivo pela RDC TV, com Otávio Hoffmann, Ribeiro Neto, Thiago Rocha e Diogo Rossi. Vem cá, o que o Marinho tomou do Everton foi o mais... O que foi pior? O Everton ter roubado a bola, tapinha na bunda. aquela caneta ou o tapa na bunda? Não, tapinha na bunda. Na verdade, não foi o tapinha na bunda, tá? Aquilo ali foi um ato de se livrar do jogador que ocasionalmente... Não, foi tapinha. Eu não vou fazer, eu não vou ser mais realista que o Grêmio. Tá bom, eu vou... Aqui, ó, tudo bem. Sabe o que foi? Não foi tapinha. Aquilo foi, como a gente Tapinha não falava, dói. não sei se fala ainda, aquilo foi uma bulinada. Né? Tapinha não dói. Foi uma bulinada. Eu sou chato, não tem problema, eu sou chato.
Eu vou deixar para vocês Não, falarem não fala isso. todas as coisas Não fala boas do isso, Grêmio contra o Ribeiro. Santos. Não fala Tá? Não, eu deixo- quero falar uma coisa Tá. antes da gente falar. Eu vou falar de uma coisa que para mim decretou a eliminação do Grêmio. Vai decretar. Mas já sim. a eliminação do Grêmio na Libertadores. O Grêmio hoje de 3 não deve Meu decretar Deus que o do Grêmio céu. foi eliminado. Lembrando que a eliminação ou classificação vai acontecer só daqui um mês. 23, Tudo bem. Não é. Já no primeiro jogo, Já? se acontecer o que vem acontecendo, o Grêmio não. Por mais que o Everton esteja jogando bem, que o Mateuzinho da seleção, que o Grêmio, que o Tadé tomara que se ajuste, que o Luan, tudo de bom do Grêmio, que o Jean-Pierre que se recupere, o Jeromel. Mas tem uma coisa que vai liquidar com o Grêmio. Se o Bressan tivesse no Grêmio ainda, seria ele, né? Mas o Bressan já saiu, tá? Galhardo. O Galhardo vai afundar o Grêmio, porque o Bruno Henrique simplesmente vai fazer a festa do lado dele. Então assim, ó, alô Renato. Alô, não, Renato não. Presidente Romildo Bolzan. O que tu faria? Já que o senhor é a única pessoa que o Renato ouve, com todo respeito ao Duda, ao Beto, que não entram no vestiário, assim, presidente Romildo, tá? Se deixar o Galhardo, o Bruno Henrique vai fazer uma festa e o Grêmio vai ser eliminado. Tô dizendo agora, porque isso aí eu Tá, não mas tô qual é a agora. solução? Isso é óbvio. Tira do time! Tá, mas aqui, ó. Tira, Galhardo, um abraço pra ti, querido. O Humberto Claudino também está aqui. O Humberto Claudino está dizendo, boa tarde, Rogério Bancada, como o Galhardo faz parte do time do Grêmio. Ele também não gosta do Galhardo aqui, o Humberto Claudino. Mas aí, Gente, todo o Galhardo, elenco, tá, todo como o é que tu elenco vai tem fazer? alguma coisinha que... Não, mas essa aí vai liquidar com o Grêmio. Tá, vai mas- liquidar Mas com tem o uma Grêmio. coisa que é pior. Tem uma Mas coisa que é pior. vamos Eu acho que do jogo vamos do Santos, projetar. acho que do jogo contra o Santos é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Nem o Grêmio foi espetacular a ponto de ter feito 6 no Santos. No segundo tempo foi, né? Era pra Mas, ter sido mas seis. o Santos se abriu. Mas o Santos se São Paulo, abriu né? demais. O festejar do São exatamente. Paulo, assim, vamos pra dentro dele. Era uma foi exatamente, circunstância foi muito exatamente atípica. O Grêmio teve muita dificuldade no primeiro tempo O Paulo para Vitor criar. fez O Paulo defesa. Vitor fez defesas muito importantes. É assim, é importante que o Grêmio está se reajustando. Estou muito preocupado com uma informação que foi dada hoje pela manhã por vários colegas de que o Grêmio deve usar o Maicon contra o Avaí quinta-feira, tá? Sim. Que eu acho que esse é o grande ajuste do time do Grêmio. É o grande ajuste, não é a saída do Maicon, mas é o encontro É a entrada perfeito do para o Matheus, que hoje é o melhor jogador do time do Grêmio. Sabe quem é que vai substituir o Jean-Pierre contra o Flamengo? O Maicon. E tu acha que o Luan vai cair? Óbvio, né? eu Não também. pensa, ao contrário do que as pessoas, que o Lula faz um gol e ele vira Deus. Mas aí é que ele o Renato ele gosta volta disso. pro normal, né? 2, 3 jogos, 4 jogos, sem fazer nada. O normal desse, o Lula Maicon- faz um gol de vez em quando. Oh, Lula! Não. Ribeiro. Quem vai jogar contra o Flamengo Renato no é caso mais do Pierre é o pragmático que Michael. tu. O Renato é mais pragmático que É, o botar o Renato- Luan. ele vai Tu botar fala o do Luan. teu pragmatismo, o Renato é mais pragmático que todo mundo. É vai botar Michel, o Luan. Matheus Henrique e Michael. Duvido. Mas eu Pra combater o meio campo do Flamengo? eu mais duvido. pragmático que tu. Eu duvido. Não Quem é que vai cobrir o Galhardo? Não vai, porque daí um dos discursos dele cai pro terra. Michel. De que joga da mesma maneira fora dentro de casa. Mas isso aí é uma falácia! Isso é uma falácia! Como é que vocês acreditam nisso? Não, mas o Renato não joga da mesma maneira! Não joga, ele joga no contra-ataque! Mas eu fico nervoso porque ninguém questiona o Renato! Calma. Assim como ninguém teve. Seu Diogo, tu que é chefe lá, ninguém teve coragem de questionar o seu André Balada, que disse um absurdo na última entrevista dele e ninguém questionou. O que ele disse? Mas ele foi zoar o Internacional, dizendo que ele comemorou o gol do Atlético jogando pra torcida. E ele não é tão inteligente, alguém disse pra ele fazer isso, né? E ele não tem. Mas como é que o cara tem a coragem de dever do jeito que ele deve? Não joga um ovo Mas era a e vem única maneira. cornetear o Internacional. Mas era a única maneira de ele Mas ter. peraí! Mas era a única maneira de ele ter algum ponto positivo Aliás, com a torcida do Grêmio. que Era essa. coincidência, né? O André saiu do time, o Grêmio fez 10 gols em 3 jogos. Mas- Coincidência. Ô, Ribeiro, para aí! Ribeiro, se ele fico não tinha, nervoso, Ribeiro, você. se ele não tinha, vendo. ele não tinha, com argumentos dele dentro de campo, como somar com a torcida do Grêmio, a única maneira que ele achou foi fazer isso, é zoar o adversário. Vai fora de jogar campo, bola, ganhar André, ponto, vai fazer gol, assim, rapaz. Mas é cá, vamos Grêmio e Flamengo, vamos Grêmio, avançar. Grêmio e Flamengo tem um sacrifício que será necessário ser feito para o Grêmio ganhar o jogo. Se tirar o Galhardo. Isso aí é o É que Mas esse é o sacrifício. aí é que eu pergunto para vocês. Tu tem um titular que está lesionado, volta só no ano que vem.
tá? Que é o Léo Gomes. Tá. Aí tu tem um reserva imediato que vem jogando, que é o Galhardo. Que é horrível. Tu tem um outro jogador para posição... Tem que se aposentar. É Master. Que é o quê? É Master, joga no Master. Que é Master, ok. Rogério Amaral, Léo Moura, assim tu como é que tu Master. vai tirar? Pô, já me liquidou. Não, tu viu que eu falei que era Master. Ele que viu o Rogério Amaral e tal. Agora... Não, mas é que no nosso time de Master da imprensa, tu joga, e o Léo Moura também. Não, mas eu tô dizendo o seguinte, como é que tu vai? Tu pode até justificar que o Léo Moura não jogue por conta disso, tu precisa muito... Não, porque ele tá quase 6 meses parado. Ok, tá, e como é que tu vai justificar, por exemplo, uma alteração de tu tirar o Galhardo e botar o Paulo Miranda? É que não tem. Não tem. Então isso aí... Mas é por isso que a leitura do Ribeiro é essa. O ideal já tá ali que o ideal era que se o Jeromel estivesse bem, ele teria que treinar um esquema com 3 zagueiros. Não dá tempo. Mas não dá tempo. Não vai fazer isso agora. Sabe por que eu não acredito na tese? Vocês Vocês estão assim, desenhando o Flamengo como se fosse Real Madrid, gente. Mas também é. menos, né? Não, menos só que também, eu vejo o seguinte, menos. O Grêmio não também adianta. tem armas que também Tá. podem preocupar o Não, Flamengo. é óbvio que sim. Não, que vocês É estão óbvio. desenhando, porque se vai jogar com o Galhardo, vai ser 4 aqui na arena e 6 no Maracanã. Calma também. O Rafinha vai sofrer. Calma com o também. Everton. É óbvio que é isso. Tá, mas, Não, mas entre tem um nós jogador, aqui, só um pouquinho, só entre nós dois. Só nós dois aqui. Tá, vamos o lá. Thiago Rocha, vem cá. Tu gosta do Grêmio? Gosto. Gosta do Grêmio. Porque eu gosto do Grêmio. Lógico, tu gosta. gosto dos dois, né? Então, tu acha que o Grêmio, o Bruno Henrique e o Galhardo, tu deixa o Bruno Henrique marcando, o Galhardo marcando o Bruno Henrique? mas Eu acho que, não, eu acho que pode é isso. dar ajuda. Mas tá brincando comigo, Frank Zavalli. Poxa vida. Me dá só a palavra Vai aqui um lá. instante. Por favor. Tá? Todos vocês concordam que pelas circunstâncias quem vai jogar é o Galhardo? Não, é certo. Tá, então pra que discutir isso, meu Deus do céu? Nós temos que pensar o seguinte, o Jeromel tá mais Mas tá aqui, ó. Ele que começou com a discussão inútil. Então nós temos que pensar, proteger o Galhardo. nós temos que discutir esse meio campo do Grêmio, Sabe por nós quê? temos que torcer Vai pro para Michael. que o Jeromel se recupere, se bem que o David Braz está dando Bem. conta do recado Sabe por que bem. eu não acredito no Michael? Nós temos que ver na lateral esquerda se vai se recuperar o Acho Cortez. que vai, acho que vai. Ok. É outra unidade. Então vamos para. Se essas coisas já são pétreas aí, já são definidas, vamos para onde precisa. Sabe eu acredito no Michael. Tem que jogar o Michael no lugar do Jean-Pierre pro Michel proteger o Galhardo. É simples. Eu não tem o que fazer. não acredito no Michael por causa justamente disso que o Ribeiro tá falando. Porque o cara que vai ser sacrificado é, pra mim, aquele que é o termômetro do time do Grêmio. Se ele vai bem, o Grêmio vai muito bem. Se ele vai mal, o Grêmio vai muito mal. Quinta-feira vai ser. Alisson. Tá, Não, quinta. mas o Alisson não pode virar marcador. Ali aí não adianta. Aí o Grêmio perde muita força. Ele Ali tem que não- ficar Mas acho que é ele que ajudando, vai ser mas na sacrificado. construção também. Quinta-feira vai ser o, como Titular. a gente dizia, o treino a pronto. Treina pronto. O time que jogar na quinta-feira deve ser, É o time com de- algumas time exceções de aí. quarta. De quarto. Isso. Sim, da quarta da outra Isso, semana. e daí no claro. fim de semana Fim vai de ser semana tem o reserva. Fluminense que é reserva. Por isso que eu acho que é capaz Tu de acha que o testar o Michael vai jogar Michael ali? no Não lugar vai. do Luan. E aí ele vai deixar o Luan no Não fez banco. isso a Acho que temporada não, inteira, vai fazer no jogo contra o Flamengo decisivo. Não vai. Tá bem, velho. então faz o seguinte, vou Vai. repetir. Aqui, ó, tu tá cheio no vídeo aí, ó. Tá Vai, cheinho. aqui, ó. Fala para os milhares de telespectadores e Fala, seguidores diga. que tu vai querer simplesmente, vai com o Vai. Galhardo, não tem vai. problema nenhum, o Bruno Henrique não joga nada. Isso aí. Bruno Henrique não joga nada. Tu diz tá aí, sofismando, diz não aí, vai diz aí. nessa linha. O que eu falei é que, da mesma maneira que o Grêmio tem essa preocupação, o Galhardo também é uma preocupação minha. Não tô dizendo aqui que Não, vai eu ser não jogo sei se o Renato tem fácil. essa preocupação. Esse é o meu medo. Mas a grande Meu questão medo é é que esse. o Grêmio também vai causar perigo ao Flamengo Claro e que vai vai. ter jogo. É que da Claro maneira que que vai. tu tá desenhando e que muitos pintam, é que o Grêmio tá jogando com o Galhardo, deu, entregou Não, o jogo, nada. tá eliminado, e eu não vejo dessa maneira. tem problema. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que o Flamengo, quando enfrenta uma equipe que ataca, sente dificuldades. Foi assim contra o Santos no Maracanã, onde venceu por 1-0, onde o Santos teve chance até de, quem sabe, empatar a partida. Então eu vejo que dá Se o jogo, Léo eu não vejo Gomes- essa Se o limitação Léo Gomes toda. estivesse jogando, Não o Grêmio tá, passava Ribeiro, pelo Flamengo. não tá, Tá, mas Ribeiro. foi, mas não tá, Não tá, meu, a você não realidade tá bem. Algo tem Não que ser tá. feito para evitar a Bom, tragédia. tu acha que o ideal seria botar o Maicon e o Claro. Michel ficar protegendo lá? Exatamente, é o que eu acho. Não tem o que fazer. Eu sinceramente, eu digo para vocês, eu não vejo que isso possa ser solução. Também não. Eu não vejo que isso Também possa não. ser solução. Até vou o dizer Michel mais, tá? fazer esse Com tipo o de Michel cobertura pelo fazendo lado isso, direito. ele pode jogar com o Léo Moura, ao invés do Galhardo. Não,
Ele pode até jogar com o Léo Moura. Bom, porque, de qualquer maneira, vocês falaram um negócio sobre o Santos aqui, que o Santos foi para frente, que é o Sampaoli. Vamos ver, vamos para cima mas dele. Não esqueçam que o Jesus também gosta disso no Flamengo. Ele gosta de jogar, ele gosta de jogar para cima. Gosta de jogar. O que foi o primeiro tempo de Grêmio e Santos vai ser o que vai ser Grêmio e Flamengo. Vai ser trocação dos dois lados. O Grêmio atacando e o Flamengo atacando. Vai ser igual o primeiro tempo. Os dois vão sair pro jogo. Loucura isso aí. Por que loucura? O Grêmio, então, nós concordamos o seguinte: quinta-feira é o treino apronto do Grêmio. Isso. Com todo respeito ao Avaí, né? Não precisa ter respeito ao Avaí. O Avaí é um timeco que não joga um ovo. Tudo bem, mas com todo respeito. E que o Grêmio não tem respeito, o time não joga nada. Bom, e o Internacional tem uma demanda muito mais próxima que é o Flamengo. Que é o Flamengo. Nós vamos falar em seguidinha sobre isso. Tirar se tem que mudar, se tem que mudar ou não tem que mudar para esse jogo. Circuito de palestras, conexão de ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Palestrantes: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Coy, Rossandro Klinden, entre outros. Mais informações você tem no Sesc da sua região ou diretamente no site do Sesc, sescifrs.com.br/conexão de ideias. Realização: Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. Vamos à mensagem do Banrisul e nós já voltamos. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. O Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 da tarde, que amanhã estaremos aqui. Estaremos é força de expressão, estaremos o programa, porque eu não estarei aqui, mais uma vez, o Diogo Rossi vai estar comandando aqui o Virando o Jogo. Então vocês esperem um belo programa amanhã. Tá? Olha a responsa, olha a responsa. Mas eu queria falar para vocês a respeito dessa situação do Odair. Eu ouvi hoje na Rádio Grenal, ô Diogo, uma entrevista. Quem é que estava fazendo o setor do Inter, que reproduziu a entrevista de ontem? Era Felipe Conrad. Felipe Conrad, exatamente. E eu brinco muito com o Diogo aqui, que ele é o rei do sofisma. Tá? Mas o Odair, nessa entrevista, foi, olha... Tá aprendendo comigo. Passou todas. Perguntado sobre o jogo, a característica do jogo de quarta-feira, que era importante, vital quase para o Internacional, pensar algo mais, já que o Flamengo está 9 pontos na frente, vencendo o Inter fica 6 pontos, perdendo o Inter fica 12 pontos o Flamengo na frente. E a resposta do Odair: olha, Odair, nos tira para bobo não dá. Dizer que, não, é um jogo só, é a mesma coisa que eu te responder com uma pergunta: adianta vencer esse e perder os outros 17? Amigo, não tem cabimento isso. Né? Não tem cabimento. É meio vacina isso, né? Uma vacinazinha. Então, aí é um sofisma que não existe. Todos nós sabemos, o Internacional tem 2 jogos agora que definem as pretensões dele no Campeonato Brasileiro. Dificílimo. Vai fazer um retrancão contra o líder e contra o vice-líder. Vai fazer um retrancão lá no Maraca e vou dizer agora para ti, vai ficar gravado aqui. Vai tirar ponto do Mengão. Tirar ponto. Pode até ser porque o foco do Flamengo com certeza não está nesse jogo. Mas é o por foco isso do que Flamengo não está nesse jogo. Retranca, amiga. Retranca, amada. O foco do Flamengo vai estar, com certeza, já para o jogo contra o Grêmio. É que o Brasileirão também está palpável para o Flamengo. O Flamengo está 3 pontos à frente do Palmeiras. Talvez isso seja a única coisa que possa mobilizar o Flamengo mais no jogo contra o Internacional. Mas a questão é a seguinte: o Inter tem que ir exatamente assim como entrou contra a Chapecoense? Não. O Inter vai jogar com um retrancão. Sim, mas quem é que ele vai botar então? E talvez depois até o Sobis. No lugar do Ayrton Silva. De novo? De novo? Vai ser o... Sim, sabe por quê? Porque contra o Flamengo no Maracanã pela Libertadores, ele conseguiu segurar o Flamengo. Sim, foi quando ele se abriu que ele... Foi quando ele se abriu, foi ousado, como o Rogério quer. Não é. Aí já está o teu sofisma de novo.
A minha ousadia não é para um jogo em cima do que nunca fez. A minha ousadia é a preparação de um time para jogar de forma ousada. É diferente. Não, mas eu ainda acho tu sabe bem disso, mas foi uma provocação válida. Foi uma provocação válida. Eu ainda acho que com o Wellington Silva, se jogar com o mesmo time, eu acho que não é tão ruim, porque vai ter um escape ainda com o Wellington Silva. Eu acho que o Sobis não... O Wellington Silva, mas é um jogador de velocidade diferente. Com o Sobis não vai ter nada. Se for ocorrer alguma troca, sai o Wellington Silva entre o Parede. Aí Talvez. Aí tá resolvido. Porque daí fecha espaço. Aí com o Parede tá resolvido tudo. Pobre Parede. Eu acho que é isso. É Eu mais- gosto do Parede. é mais eu gosto tático- mais do Parede do que do Wellington Silva. É Achei mais isso- tático que o Wellington Silva. Eu acho sem esse dúvida. Wellington Silva Se aí é pra uma escolher um vigarice. jogador tático... Olha, tu vê, e aí nós estamos reclamando do Odair. Tem que escolher entre o Wellington Silva e Parede. Bom, eu Óbvio, falei Odair. da direção. A pegada Eu falei dele é da direção. feia. Pode ser ruim, mas para isso que ele é treinador, né? Você não faz o seguinte, eu não, vou mas lá, mas é difícil, é eu difícil. vou lá e me dá esse, ficar aquele jogo. Faço uma seleção. Passar uma noite em branco para decidir se o Wellington Silva ou Parede é triste. É. Quando Mas tá aí- Eu acho que não é triste, porque Não, é triste, é triste. para. É Não, triste, Rogério. não é triste. Então todo treinador vive com tristeza. A maioria nem, sim, nem a o maioria O Tite, Jorge Jesus, nem o que, Tite. como diz o Renato, não tá triste. Tem Tendo uma Jorge, seleção. Jorge Jesus, Mano Menezes. Ele tem uma seleção. Mas aí tem ele obrigação. Aí ele de é jogar. eliminado da Copa do Brasil e ele já não vai dormir porque ele tem que Sim. passar na Só um Libertadores. pouquinho. E o 11 do Flamengo na seleção, porque o banco de reserva também não é Não, essas não é, coisas, né? não. Vai lá, perde um, põe o Vitinho, um time, vai lá e põe o Berril. Não é time, também lá essas assim coisas. demais. Não, vocês estão pitando o Flamengo como se fosse campeão da Libertadores da América. Menos. Não. Eu tô Menos. dizendo, se o Grêmio conseguir consertar o Galhardo, ganha do Flamengo. Tá, mas não é. Mas o tem que Grêmio, consertar, né? aqui o Internacional joga sábado. Eu disse que eu ia concordar contigo, talvez pela primeira Não vez, em conseguiu relação ao ainda no Odair. programa, Vou já tá no concordar. final. Agora, daqui até o final do Campeonato Brasileiro, o Odair tem que ser absolutamente acadêmico, conservador, retrancado e tudo mais. Daqui até o fim do Campeonato Brasileiro, é isso aí. Esse segundo turno, ele tem que jogar como jogou o ano passado, como jogou na Série uma B, bola. que é isso aí. Bom, Para mas- tentar mas- ficar mas nesses nessa aí. linha ele já assume que não vai ser para 2020. Claro, claro. Não, mas evidente. Com essa linha de pensamento de vocês, Mas- de ir para o pragmatismo, ele já assume que ele não vai ser treinador para 2020. Por quê? Porque não é isso que a diretoria Não, quer. esse é o meu pensamento. Tá, e o que que a Concordei diretoria em quer? breves momentos com o Ribeiro. Já Nós estamos vamos- discordando de Não, novo. me diz aí o que a diretoria quer, sendo que tem uma eleição ainda. Me diz o que a Não, não, direção... Não, mas, Não, mas não tem- por não isso tem mesmo, eleição. Não tem eleição do Inter? 2020. Esse ano não, é só o fim do Ah, ano que vem. tá, desculpa. Não, mas por isso, que mas a direção quer? serve como gancho. Esse é o Pra- risco de que a zona de pra- conforto continue até o final do ano Para que vem. 2020, o Odair não é um nome que empolgue. Mas o que empolga? Abel empolga, Filipão Filipão empolga. empolga, Pensamento Roger vai. Se não empolga, derem Roger, time- mas eu concordo, mas eu não vai. tô dizendo que é isso tem que ser Então feito. vocês querem voltar Eu tô- comigo pros anos 90? Eu tô na sem o linha, Abel, mas é o o pensamento Sobis- da direção o do Sobis futebol fica mais do uns 2 Inter. anos, traz o Abel. Mas que loucura. Eu não vou chegar a ponto de estar dando nomes para o ano que vem. Mas da mesma maneira que Mas o eu Inter já fez propugnei essa para besteira esse aí, ano, que viesse um treinador mais experiente para não só chegar à final ou semifinal, nem semifinal chegou, né? Quartas de final. Quarta de final, mas que fosse efetivamente para disputar título, e a mesma coisa para 2020. Eu entendo que essa zona de conforto já teve Mas o o Inter seu disputou o limite. título, Rogério. O Inter disputou o título. Não é título, é ganhar título, Ribeiro. Não é só disputar, é Então disputar a dá Copa um do pouco mais de Brasil. time. Não é Dá chegar... um pouco mais de time. Bom, tudo. Eu entendo que tem que haver mudança, inclusive no departamento de futebol. Só não se muda o presidente porque não tem como mudar presidente. Mas essa zona de conforto tem que acabar Depende. no Internacional. Até tem. Não, mas não é o caso. Não é o caso. Não, é o caso, mas até tem. No Cruzeiro daria para mudar. Não estou dizendo que Não, até mas se muda. Dá não. até dá, né? Mas não na história recente do futebol brasileiro, não me lembro Não, de nenhum nunca caso. fiz, mas dá pra fazer, se quiser. Bom, mas aí Eu acho que não é o caso, mas Não é o caso. Não é. tô falando que dá. aí é uma avaliação de cada um, né? Eu vou dizer. Eu só repetir. quero que acabe essa zona de conforto que vem da presidência para o departamento de futebol, para o treinador e para dentro de campo. Uma outra Não coisa. vai dar tempo de falar, né? Não vai dar tempo de falar tudo isso, Não. mas é que assim, ó, Mas já terminou. Desde que o presidente Fernando Carvalho assumiu o Inter lá na metade dos anos 2000, 2002. até agora é todo mundo igual, né?
É tudo um que era amigo do outro, que era amigo do outro, que conheceu o outro. Aí brigaram um pouquinho, mas tudo igual. Terminou o programa, eu quase nem falei. Mas tem uma coisa, pelo menos. Conseguimos, por breves momentos, é verdade, mas concordar Alguns em alguma segundos, coisa. Alguns também. segundos. Gente, obrigado. Amanhã o Diogo vai estar comandando aqui o Virando o Jogo. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que nós temos hoje, 9 horas da noite, o Dois Toques com o comando do Cadu Oliveira. E depois, amanhã, meio-dia, o RDC Esportes com o Paulo Brito, Ribeiro Neto nos comentários, e nós na sequência com o Virando o Jogo. Tá certo? Um abraço, até amanhã. Obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.